Bom, gente, como que eu trato o bigode chinês, né? Então, essa depressão, esse sulco marcado aqui na região do sulco nasogeniano, popularmente conhecido como bigode chinês, é uma alteração que envolve todo o envelhecimento do rosto. Então, às vezes fala assim, ai, Beli, não, eu só quero tratar isso aqui, como se fosse uma coisa pequena e fácil. Então, eu vou mostrar pra vocês como que nós, médicos, avaliamos isso. Então, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui pra vocês entenderem um passo a passo de como que a gente pensa quando a gente tem essa queixa de bigode chinês. O paciente veio e falou assim, ah, eu tô me incomodando com isso daqui. Então a gente tem a parte da estrutura óssea, a gente tem a parte dos ligamentos de sustentação do rosto, a gente tem a flacidez da pele como um todo, de todas as estruturas, mas principalmente da pele e a fratura da pele. Então tem algumas pessoas que tem isso daqui marcado com um vinco afundado no meio, e foi isso que eu chamei de fratura de pele, tá? Então pra parte óssea, como que a gente pode trabalhar? Por que a gente vai ficando mais baixinho com o tempo, né? Então a gente tem uma reabsorção óssea ao longo do tempo, por isso que as pessoas vão ficando mais baixinhas. Isso acontece no rosto também, e isso a gente acaba tendo, a gente não tem nada que devolve osso, mas a gente consegue disfarçar com algumas estratégias. Por exemplo, um preenchimento de ácido hialurônico quando tá bem indicado, somente nas áreas necessárias. O Radiesse, que é um tipo de bioestimulador de colágeno, que geralmente a gente prefere o Radiesse Plus. E o Harmonicá, que é justamente a junção das duas coisas. O Radiesse é como se fosse a hidroxapatita junto com o preenchimento. Então, essa é uma das estratégias que a gente pode trabalhar, essa parte de reabsorção óssea, que infelizmente é uma coisa que a gente não consegue evitar nos pacientes. Ficaremos mais baixinhos ao longo dos anos e teremos reabsorções ósseas, então não tem isso como, não tem como lutar contra isso, a gente aceita e a gente disfarça isso. Então eu brinco com os pacientes que é como se a gente ficasse, né, por mais que eu melhore todas as partes, como o osso tá ficando menor, é como se o manequim diminuísse, sempre vai sobrar um pouquinho da roupa, sabe? Então por isso que a gente trabalha todo o conjunto e a gente fala que a gente não tem como impedir totalmente o aparecimento dos sinais do envelhecimento por isso, né? A parte óssea a gente não consegue evitar. Para os ligamentos de sustentação, então a nossa fáscia muscular, elas fazem pseudoligamentos que são chamados de SMAs no rosto, é muito importante para a sustentação do rosto, tá? Então, quando a gente tem aqui o bigode chinês, o que acontece? Toda a estrutura tá descendo, convergindo para você, né? A gravidade descendo para o meio e para baixo. Então, esses ligamentos de sustentação são importantes para a gente puxar para fora e para cima. Um dos tratamentos que a gente gosta bastante é o Liftera, a gente trabalha com o Liftera 2, que é o mais novo. Você consegue fazer pontinhos de coagulação em cima dessa fáscia e na parte muscular também, dando essa sustentada nos ligamentos de sustentação. Com outras tecnologias, como radiofrequência microagulhada, também dá para chegar mais ou menos, mas em geral, essa tecnologia de escolha para isso é o ultrassom microfocado, que aqui a gente trabalha com o Liftera 2. A flacidez da pele tem várias camadas, né? Então tem mais partes profundas, média e mais superficial. E para cada uma delas a gente tem diversos tratamentos. Para flacidez mais profunda, a gente trabalha também com o Liftera e a radiofrequência microagulhada, como por exemplo o Virtu RF, que é a tecnologia que a gente trouxe para cá. Para a flacidez média, né? Então bem o sanduíche ali da derme, tem várias coisas que a gente pode fazer. Bioestimulador de colágeno injetável, o Virtu RF, que é a radiofrequência microagulhada, o Cool Phase, que é uma radiofrequência monopolar, e tem vários lasers que também conseguem trabalhar nessa camada. Ou seja, várias estratégias para trabalhar a mesma camada, mas usando caminhos diferentes para um fim comum, que é o gerenciamento do envelhecimento. Eu brinco com os pacientes, se fosse fácil, era só uma máquina e pronto, né? Mas não é uma coisa assim fácil. A gente vai gerenciando ao longo da vida porque a tendência natural todo mundo conhece, que é o envelhecimento da pele. Temos várias estratégias para trabalhar aqui na flacidez média. E para a parte superficial também várias estratégias, a gente muda um pouquinho as tecnologias, a gente pode utilizar alguns bioremodeladores de colágeno também, e tem vários lasers que a gente pode utilizar para trabalhar essa parte mais superficial, como o pico segundos fracionado, o 1064 pulso curto, o 675, tem outras tecnologias também, vários outros lasers que também podem ser utilizados nessa camada aqui, que a gente tem esses lasers aqui, eu vou escolhendo bem de forma personalizada para cada paciente, de acordo com o que ele também tem de vasinhos, pigmento, né, e o quanto que ele tá querendo ficar machucado ou não, então tudo isso a gente avalia para fazer um tratamento bem personalizado. E a questão da fratura da pele, né, ou seja, vincou, afundou, ficou o risco lá, a tal da ruga fixa, né, então quando a pessoa vê, passa a maquiagem, fica o vinco. Então a gente tem que nivelar, quebrou, né, digamos assim, a gente precisa remendar de alguma forma. A gente pode nivelar ou a gente pode preencher aquele buraquinho? Pode. Não é muito como eu trabalho, eu evito fazer só esse disfarce com preenchimento, mas às vezes é necessário para dar uma boa disfarçada para algum evento, alguma coisa nesse sentido. Então a gente quer fazer um estímulo de colágeno bem em cima desse vinco para desafundar, tá? Então a gente pode fazer isso com fios de PDO, vários tipos de lasers que
skin boosters também são estratégias válidas para desafundar. Tudo isso para falar para vocês que, vou mostrar aqui para vocês como que fica, né, o organograma. Tem outras coisas ainda que a gente pode utilizar. Vocês verem que quando a gente fala para tratar o bigode chinês, é só isso que eu quero. Então a gente tem que avaliar todos esses passos para ver onde que tá sendo mais chamativo naquele paciente, para a gente fazer então um protocolo personalizado e tratar o tal do bigode chinês. Então não é tão simples assim, porque o bigode chinês, ele é um sinal de todo o desabamento da face, né? Então tudo converge ali pro meio e para dentro. Vocês vão ver que muitos tratamentos a gente faz tudo para cima e para fora, pra gente conseguir desamassar esse bigode chinês. Tem pessoas com um bigode chinês mais leve, outros já mais afundados, com mais perdas ósseas e de todas as camadas. Isso a gente vai personalizar então o tratamento para ser o mais eficaz e seguro para cada paciente.